relembre as personalidades que morreram em 2021. O ano de 2021 foi marcado pela morte de atores, cantores, políticos, acadêmicos e ex-atletas. A Covid-19 tirou a vida de centenas de milhares de brasileiros, entre eles algumas figuras reconhecidas pelo público. Em maio, a morte do comediante Paulo Gustavo comoveu o país. Paulo Gustavo, ator, diretor, comediante, roteirista. Ele morre, então, no Rio de Janeiro aos 42 anos, deixa 2 filhos. Ele estava internado, como eu falava, há mais de 50 dias, com complicações da Covid-19, na UTI de um hospital privado. E teve uma piora rápida no quadro de saúde após uma embolia pulmonar. Dona Herminha, a personagem mais conhecida da carreira dele, fez sucesso no teatro e nos cinemas. E foi inspirada na mãe dele. A criatividade de Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros era maior até que o tamanho do seu nome. A vontade de estar nos palcos veio logo cedo, quando ainda era criança. De família de classe média, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, começou a ensaiar na Casa das Artes de Laranjeiras o que seria uma brilhante carreira. Aos 26 anos, participou da primeira peça, O Surto, e interpretou pela primeira vez um de seus personagens mais famosos. Quem não lembra de quando Dona Hermínia ficava brava? Para de ser chata, não, Dona Hermínia. Eu não quero parar nada, Marcelinha. A personagem, inspirada em sua própria mãe, a Dona Déia Lúcia, logo caiu no gosto do público. Minha Mãe é uma Peça virou monólogo e estreou em 2006, no Rio de Janeiro. De lá, viajou o Brasil. E no mesmo ano, Paulo Gustavo recebeu a indicação de melhor ator no Prêmio Shell, um dos mais importantes do Teatro Nacional. E em agosto, o mesmo ocorreu quando o ator Tarcísio Meira também foi vítima da doença. Agora há pouco, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos, essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator. Ele que estava internado junto com a mulher dele, a atriz Glória Menezes, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, desde o dia 6 de agosto. Ambos foram contaminados pela Covid-19. A atriz Glória Menezes teve uma recuperação melhor, continua num quarto, com a ajuda de oxigênio pelo nariz, mas nada que gere preocupação nas equipes médicas. Já Tarcísio Meira, de 85 anos, teve uma evolução pior, foi entubado e internado numa unidade de UTI e recebia também hemodiálise contínua por causa de problemas nos rins. A equipe médica estava bastante otimista nos últimos dias, acreditando numa recuperação do ator, mas, infelizmente, agora há pouco, confirmou que ele não resistiu aos problemas provocados pela contaminação da Covid-19. Tanto Tarcísio Meira quanto Glória Menezes já estavam vacinados, completaram o esquema vacinal no mês de março, mas a gente sabe que a vacina oferece uma proteção, mas as pessoas ainda podem se contaminar. Infelizmente, o ator acabou evoluindo. Ele que completaria 86 anos de idade no dia 5 de outubro deste ano. Além deles, o cantor e político Agnaldo Timóteo. Atenção, notícia que chega agora. Infelizmente, o cantor Agnaldo Timóteo morreu vítima da Covid-19. O músico de 84 anos, cantor, compositor, estava internado desde o dia 17 de março, no Rio de Janeiro. Agnaldo Timóteo chegou a ser vacinado com a primeira dose da vacina contra a Covid, mas a suspeita é que tenha contraído a doença entre esse intervalo de aplicação das doses. Agnaldo Timóteo nasceu em Caratinga, Minas Gerais, teve passagem também pela política, um cantor super conhecido aqui no Brasil, que infelizmente se soma à lista de famosos, de pessoas queridas, amadas pelos brasileiros, mais uma vítima da Covid. O senador Major Olímpio. Notícia urgente, informação triste que a gente recebe agora, confirmado oficialmente pela família. O senador Major Olímpio, eleito pelo estado de São Paulo em 2018, estava desfrutando de seu primeiro mandato como senador, morreu, teve morte cerebral. Ele estava internado com Covid-19, chegou a ser entubado por 2 vezes, mas não resistiu às complicações causadas pela doença. E o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, também perderam a vida em decorrência da enfermidade causada pelo coronavírus.
Agora vamos falar sobre a morte do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, que estava internado desde outubro em tratamento contra a Covid-19 em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Nós vamos então direto para Goiânia, onde ele venceu as eleições, internado na UTI, tomou posse com uma assinatura eletrônica, mas não pôde exercer o cargo. A repórter Marina Demore fala ao vivo direto de Goiânia. Marina? Oi, Rafael. Bom dia mais uma vez para você e para todos. Olha, uma situação bastante comovente, né? Goiânia amanheceu então com essa notícia da morte do prefeito eleito e que nem chegou a assumir o cargo, o prefeito afastado, Maguito Vilela, que aconteceu nessa madrugada. Só para a gente recuperar um pouco o histórico de internação do Maguito, ele foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 20 de outubro. No dia 27 foi transferido para São Paulo e foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein. E desde então estava na UTI do Hospital Albert Einstein lutando contra as complicações da Covid-19. Ele chegou a testar negativo para a doença, foi transferido para uma UTI comum, mas o quadro de saúde dele voltou a se agravar depois que ele teve um sangramento pulmonar no finalzinho do ano passado. Ele chegou, inclusive, a receber a visita dos netos no Natal e poucos dias depois, antes da virada do ano, teve então esse sangramento, precisou passar por uma cirurgia de emergência, né, por conta da situação, voltou a se recuperar e 6 dias atrás, no finalzinho da semana passada, teve uma nova infecção pulmonar que os médicos consideraram, né, como grave. Ontem, inclusive, no boletim médico que tinha sido divulgado pelo Hospital Albert Einstein, apareceu pela primeira vez essa situação de uma infecção bacteriana pulmonar grave. E isso já chamou bastante a atenção de todo mundo que acompanhava o estado de saúde do Maguito. Em novembro, a morte da cantora e compositora Marília Mendonça, aos 26 anos, em um acidente aéreo, chocou o Brasil. A notícia que eu não queria dar para vocês chegou oficialmente. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirma a morte da cantora Marília Mendonça e de outras pessoas que estavam com ela nesse avião bimotor que caiu em Caratinga, Minas Gerais. Eu vou ler a nota do Corpo de Bombeiros para vocês. Infelizmente, a cantora Marília Mendonça está morta, é o que diz o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A nota. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, como disse aqui o nosso especialista convidado, na zona rural de Piedade de Caratinga. O Corpo de Bombeiros confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. Ainda no meio da música, o país perdeu, ao longo do ano, figuras como sambistas Nelson Sargento perdeu hoje um dos seus mais talentosos artistas, um mestre do samba. O cantor e compositor Nelson Sargento morreu na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Com 96 anos, ele teve complicações da Covid-19. A gente fala agora ao vivo, lá no Rio, com o repórter Everton Souza. Everton, em tempos de pandemia, fica difícil, né, a gente prestar uma última homenagem a Nelson Sargento. Infelizmente, né, Márcio? E até por conta disso, a família decidiu fazer uma cerimônia restrita de cremação no cemitério do Caju nesta sexta-feira, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime. Nelson Sargento tinha 96 anos, ele deu entrada há alguns dias no Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro, onde ele já fazia um tratamento na luta contra o câncer de próstata desde 2005. Ele chegou bastante debilitado, apresentando um quadro de anorexia, de desidratação também. E assim que ele chegou, ele fez um teste para a Covid-19, que acusou positivo. Nelson Sargento, ele já tinha tomado as 2 doses da vacina contra o novo coronavírus. E vários artistas, inclusive, falaram a respeito dele e prestaram muitas homenagens a esse sambista, compositor, cantor reconhecido internacionalmente. Vamos ouvir. Morro, pés descalços na ladeira, lata d'água na cabeça. E estamos tristes, né, com essa passagem do nosso Nelson, 96 anos,
um grande artista, um cara que tinha muitos talentos, né? Tive o prazer de tocar meu cavaquinho muitas vezes com ele. Depois tive o prazer de dividir o palco com ele também. E Monarco. Vou falar de uma notícia triste agora, né? Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 88 anos, Monarco, baluarte da Portela. Pedro Duran, muita gente se pronunciando em relação a essa morte, né? Muita gente que admirava Monarco. Pois é, Evandro, não só a Portela, mas até outras escolas como Unidos da Tijuca, Salgueiro, Império Serrano. A gente veio aqui para Marquês do Sapucaí para poder falar justamente sobre a despedida desse ídolo da Portela, ídolo também do samba e da cultura brasileiros. O governador Cláudio Castro acabou de se pronunciar, também enviou uma mensagem dizendo que lamenta muito, desejando os pêsames a toda a família. A gente sabe que a quadra da Portela foi oferecida para que a família pudesse fazer o velório de Monarco, mas ainda não se tem informações nem sobre o velório e nem sobre o enterro dele. Ele que com 88 anos passou por uma cirurgia do aparelho digestivo, estava internado no Hospital Cardoso Fontes, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde o mês passado, teve complicações depois da cirurgia e acabou não resistendo. O cantor Genival Lacerda, um símbolo da cultura nordestina, das tradições do Nordeste, morreu hoje. Foi confirmada a morte do cantor Genival Lacerda. Ele tinha 89 anos. O artista estava internado desde o ano passado com Covid-19. No último boletim médico, havia sido informado que ele era mantido em UTI e com ventilação mecânica. Nesta semana, a família de Genival Lacerda chegou a pedir doações de sangue para conseguirem o tratamento do cantor. A notícia da morte foi dada pelo filho dele, o filho de Genival, o João Lacerda, que escreveu apenas, abre aspas, "Painho faleceu", fecha aspas, em uma rede social. E depois também compartilhou toda uma mensagem muito emocionante, falando das referências que ele tem do pai dele, toda a história que eles construíram juntos. Genival Lacerda, que tinha 2 filhos. Cantor e compositor Cassiano. Morreu, aos 77 anos, o cantor e compositor Genival Cassiano dos Santos, no Rio de Janeiro. Autor dos sucessos Primavera e Eu Amo Você, interpretados por Tim Maia, Cassiano ficou conhecido como um dos grandes nomes do soul brasileiro. O artista estava internado desde o fim de abril no Hospital Carlos Chagas, após dar entrada apresentando um estado grave de pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica. O jovem cantor sertanejo Maurílio, o cantor Maurílio Ribeiro, da dupla Luísa e Maurílio, que estava internado em Goiânia desde a madrugada do dia 15 de dezembro, morreu no hospital nesta quarta-feira 29. O pianista Nelson Freire... Morreu hoje no Rio de Janeiro o pianista Nelson Freire. Ele tinha 77 anos e a causa da morte não foi divulgada. Nascido em Boa Esperança, Minas Gerais, Nelson Freire mostrou desde muito cedo o talento incrível para o piano. O maestro e compositor Letieres Leite morreu na quarta-feira 27, aos 61 anos, em sua casa, na cidade de Salvador. As causas do óbito não foram divulgadas. O músico comandava o Instituto e Orquestra Rumpilis, na Bahia, e o trombonista Raul de Souza. O músico Raul de Souza, que se destacou em todo o mundo com técnicas de improviso no trombone, morreu no domingo 13, aos 86 anos, em Paris. A notícia foi confirmada pela família do artista em sua página oficial no Facebook. O nosso herói brasileiro partiu para a eternidade, deixando para todos seu maior legado, sua música. Agradecemos imensamente o apoio que todos vocês sempre manifestaram, diz a nota. A família também explica que um câncer foi a causa da morte. O universo da arte também perdeu em 2021 atrizes e atores de enorme reconhecimento como Eva Vilma, Mila Moreira, Paulo José, Luiz Gustavo, Sérgio Manberti e Orlando Drummond. O Brasil também teve grandes perdas no mundo acadêmico, com as mortes de figuras como os filósofos José Arthur Janotti e Roberto Romano, e na arquitetura e urbanismo, com as partidas de Paulo Mendes da Rocha e Rui Otaki. Na política e no esporte, 2021 foi marcado pelas mortes do prefeito de São Paulo Bruno Covas, do ex-vice-presidente Marco Maciel, do senador José Maranhão, da campeã mundial de basquete Ruth de Souza e do campeão mundial de boxe Miguel de Oliveira.
Fora do Brasil, a morte do Duque de Edimburgo, Príncipe Philip do Reino Unido, emocionou os britânicos. Ainda na Inglaterra, o baterista Charlie Watts, que fez história no Rolling Stones, morreu aos 80 anos. No jornalismo, o entrevistador Larry King, que apresentou seu programa na CNN por mais de 25 anos, morreu nos Estados Unidos. O vídeo de hoje foi esse. Se gostou, curte, comenta e compartilhe, e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.